A terra é sagrada, feita por nosso Senhor. Ele fez e deu ao homem e também lhe ensinou. E é nela que vivemos e ela abençoou. É tão linda a natureza, é obra do Criador. E Deus deu a inspiração, o homem fez a plantação. E foi assim que começou. Romaria da terra, faz o povo reunir. Dentro dessa trajetória de processo, ela poderia ser mais difícil porque a gente tinha pouca compreensão. Mas nós aprendemos a trabalhar e deliberar essa luta. Hoje nós temos que reaprender a trabalhar com a questão do minério, o povo compreender o que significa essa exploração do minério, que é um outro tipo de capital. Meu avô dizia, a reforma agrária vai nascer, mas ela vem com banho de sangue. E é o que nós já vivemos, isso outras décadas, e o que ainda vamos viver outras décadas. Porque o conflito, a luta pela terra não está simplesmente terra por terra. A terra é algo sagrado e é algo que é muito mais do que terra, como diz Dom Tomás Baduí. Ela está toda encaminhada totalmente dentro desse processo complicadíssimo que nós estamos vivendo, essa crise no país. Medo não tinha. O que me marcou mesmo foi ver que esse cara de chapéu preto, com uma flanela vermelha amarrada no pescoço, que eu nunca tinha visto, aquele caminhão fechado, baú, e apareceu no dia para reprimir a nossa caminhada. Tinha um padre Toninho mais nós. A hora que eles fizeram a gente deitar lá no chão, o padre Toninho estava, tomaram a máquina dele, estava do Anjo. Um outro símbolo que eu lembro, que me marca muito, é a questão da criança. Eu peguei uma criança no despejo, ela chorava muito e agarrava no meu pescoço com medo da polícia. E eu perguntava para mim mesmo, o que deve estar passando no coração dessa criança? A gente usou também a organização das formigas, a organização das abelhas. A gente sempre puxou os bichos também na organização deles, para vir até o homem, como é que ele se organiza. O marimbondo, esse marimbondinho não vale nada, mas se junta todo mundo. No primeiro de maio que ocorreu em Montes Claros, nós não sabíamos, depois que nós ficamos sabendo. O exército estava todo de trás da catedral, pronto para encafunhar nós. O 1º de maio é onde a gente lembrava da luta do pessoal que passou por um processo, que teve as conquistas. Foi nós que demos o primeiro chute na luta dos índios. Conhecemos, assumimos os conflitos, não tinha CIMI aqui na região. Eu lembro que eu fui convidado, você topa ir lá nos indígenas? Falei, topa. Chacreabás, era pelo companheiro já falecido, Fábio, Deus o tenha. Professor Fábio Alves. Um rapaz, um pernambucano muito corajoso, de um bom coração, de uma reza, de um bendito. Fábio, para mim, foi uma das pessoas chave na questão da luta indígena. Teve um dia que o Dom Anselmo ainda falou, vocês não vão lá para a área não, porque está muito perigoso. Viu, Sovimar? Falei, tá bom, Dona Anselmo. Falei, só que, Dona Anselmo, onde tem gente, diz que vai gente. Então, nós vai. E nós fomos, nós entramos escondidos e lá nós ficamos rezando até 4 horas da manhã. Eu ia dormir na casa de Rosalino no dia do assassinato dele. Aí aconteceu uma greve aqui da construção civil e eu não fui. Aquele bispo que passou por lá foi uma pessoa muito de confiança. E foi uma convivência, uma conquista. E ele falava, CPT Sovimar lá de Montes Claros, não tem outro. Foi uma pessoa que enfrentou também os conflitos muito fortes ali na região. Na época teve uma conquista da terra. Romaria da terra, faz o povo reunir. Eu tenho um carinho muito especial por essa romaria, porque eu dei um dos inspiradores da romaria dentro da viagem que eu fiz em Piaçabuçu, Penedo,
na Praia do Peba, lá na celebração, tirou de como dar um gole d'água no Rio São Francisco. Eu assumi aquilo ali como um dos participantes e vim na beira do Rio São Francisco, lá na cidade de Buritizeiro, reunido lá na Casa das Mulheres, lá do Graal. Eu sugeri, quem sabe a gente pode fazer uma romaria. E nasceu a Romaria das Águas da Terra, a primeira lá em Manga. Fico muito feliz. Quando nasce algo, é uma obra do Espírito Santo de Deus, que não é de um homem, Alvimar, não é da Cicano Beltrano, mas é coletivo. Eu espero que nós continuamos anunciando e denunciando para outras gerações futuras a questão da água, da terra, das matas e de toda a diversidade que nós temos. Porque nem o filho do rico vai conseguir conhecer de verdade a maravilha que a gente ainda tem, que poderia ser preservada. Porque o capital, essa serpente doida para comer dinheiro, que vem, que faz do homem escravo, faz da mulher escrava, ele consegue separar o homem da terra. Não existe terra sem homem, não existe homem sem terra. Teria que ser o coletivo. Continuaremos pregando essa missão. Essa missão é de todos nós. Eu tenho muita saudade dos meus companheiros que já fez parte da CPT. Chegava nessa época, o servidor Tomás, ele priorizou essas romarias. Que tudo seja bem feito. Romaria da terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra, nós lutaremos por ti. 52 anos atrás, as pessoas, as famílias, grande parte morava na roça e eu também era um desses que morava na roça, com a minha mãe e meus irmãos. Eu sou parte de 5 irmãos, caçula, que meu pai faleceu, tinha 1 ano e 3 meses, não conheci, não tenho nenhuma memória de pai e fui criado pela minha mãe com toda a dificuldade, sofrimento, a viúva. Naquela época não tinha Bolsa Família, nem pensão de viúva tinha, para minha mãe tratar e criar os filhos, era lavando roupa para os outros, socando arroz no pilão, todo trabalho masculino e feminino para ela dar conta de manter os filhos, criar os filhos sem doar para ninguém, estudar dentro daquele limite da época, da localidade que era possível. Foi para Brasilândia as freiras, missionárias de Jesus crucificado, e elas começaram a criar comunidades locais. Minha mãe era rezadeira de terço, minha mãe e minha irmã. Eu vi que a Bíblia era importante, quis comprar uma Bíblia. Lá não tinha, ninguém vendia. Quando chegou seus irmãos para lá, cheguei lá, conversei com a irmã, ela falou, tudo bem, mas você quer uma Bíblia para quê? Eu falei, não, para me ler, para estudar. Ela, não, mas Bíblia não é uma coisa assim de uma pessoa só. Bíblia é coisa de comunidade, precisa ler em comunidade. Se você quiser, nós vamos encomendar a Bíblia para você, com o maior prazer. Mas desde que você se disponha a ler em comunidade, até criar uma comunidade na sua comunidade. Nós começamos a criar, todo domingo a gente rezava, cada dia em uma casa, uma comunidade rural. Aí quando a Bíblia chegou, eu começava a ler o Evangelho, aí elas iam também, dava formação pra gente. Eu fui conhecer as sedes, na década de... caminhando para 80. Aí tinha os encontros de formação, que a gente aprendia muita coisa. Aí naquelas grandes lutas, ir para Brasília, caravana a gente ia, vinha para Belo Horizonte também de vez em quando. Então eu era uma das pessoas assim, de referência, mesmo sendo bastante novo na época, de ajudar as irmãs a organizar esse trabalho. O Brasilândia foi crescendo, foi se fortalecendo, aí a luta para a reforma agrária foi crescendo no estado, o sindicato começou também a se envolver, então eles acharam que era importante ter pessoas de Brasilândia na direção. Foi aonde que eles começaram a convidar a gente para fazer parte da direção, por causa da luta da reforma agrária. O forte era a reforma agrária, era muito a questão do sem terra. É um dos municípios muito grande, tinha muito latifúndio e conseguimos vários assentamentos. Uma das maiores propriedades que tinha, que é a Fazenda Fruta Danta, foi mais ou menos nessa época, o grande trabalho das missionárias, das irmãs, que conseguimos que o pessoal ocupasse a fazenda e que viesse até as trilhas apropriadas. No oeste é o grande sertão vereda do Guimarães, então a água você tinha por todo lado. Eu me lembro, eu estava comentando com meus amigos, as rezas de São Sebastião, Santa Luzia, tinha vezes que não dava para acontecer, que tinha que atravessar córrego e os córregos estavam cheios, chovia muito. E a questão da água, você tinha mudança. Eu sou um dos poucos da região que tem a noção do que está acontecendo hoje, que eu tive o privilégio na Comissão Pastoral da Terra, CPT, de um dos formadores ser o padre Justino. E ele já falava pra gente que tudo isso que está acontecendo hoje, ele falava assim, esses agrônomos que estão formando, eles não servem para nada. A escola que está formando eles está errada. Ele já sabia que esse modelo que estava sendo implantado ia acabar.
não só com o Noroeste, mas com todo o planeta. Falava, o corpo tal vai secar, vai acabar as águas todas, você não vai ter água. Não adianta ter terra formada para não ter água para trabalhar, terra para trabalhar. Se não tem água, não tem nada. Ele falava da biodiversidade, que a biodiversidade ia acabar, se ela acaba também a terra não consegue produzir. Eu era um dos poucos que convivia com ele, encontrava com ele todo mês. A gente contava aqui em Belo Horizonte, levei ele algumas vezes também para dar curso lá no Noroeste. Em nome da CPT a gente levou. Foi na época minha, que estava na militância, assassinato do Sr. Júlio, lá em Bonfinópolis de Minas, Júlio Miranda. É o pai da Cida, que foi da CUT. Ele era um poceiro em Bonfinópolis de Minas, na comunidade chamada Mandiocal. Porque a Mandiocal era uma comunidade de referência, porque lá eles viviam muito fraternalmente. Se você pega Arinos, que eu era da minha época, que eu acompanhei de perto, nós tivemos o assassinato de 2 irmãos, o Januário, que também era poceiro, terra que também não é devoluta. A gente andava de ônibus, esse PT não tinha carro, não tinha nada, de a pé. Eu e a companheira Cida andava 10, 15 quilômetros em algumas comunidades, isso era normal pra gente andar a pé. Às vezes sem comer, tinha casa sem ganhar comida, tinha casa que não. Ó Maria da terra, faz o povo reunir. Foi muito grande. Tem uma história interessante, que em Bonfinópolis de Minas tem uma terra que era da igreja. É pequenininho o assentamento, a comunidade de Lages. Por causa desse trabalho da CPT, da SEB, aí a igreja resolveu passar essa terra para as pessoas, para a comunidade. Hoje eu conheço algumas famílias que era quase tipo um escravo nas fazendas, que hoje são senhores, são um grande produtor de leite, criou sua família, estudou, porque agora começou a trabalhar para si próprio, conseguiu sua terra, conseguiu se emancipar. A diferença é muito grande. Essa contribuição ela foi enorme, a qualidade de vida das pessoas, mesmo com 1001 dificuldades que tem, é totalmente diferente, mudou muito. A autoestima, foi um sacrifício, foi uma luta enorme, de vários companheiros que já foram, já morreram, e alguns que hoje não existem, também pararam. Mas aquela contribuição foi de muita importância. Porque na minha história pessoal, eu particularmente não lembro de ser grosseiro, mas eu não sabia assim do carinho, do apoio. Muito forte, pessoas que nem me conhecem, me ajudando de uma forma ou de outra. Meus avós tinham terra, foi tomada mesmo assim, o cara pegou, foi no cartório e passou para ele. Viver no Brasil, no mundo, mas no Brasil, nunca foi fácil, sempre foi essa disputa dos poderosos com os pequenos. Quando nós começamos a pegar, eu não digo nem tomar a rédea, mas segurar no cabresto, que o cabresto não é tão poderoso como a rédea, ele já começou a assustar e deu mais um golpe, que foi mais um. A mensagem que eu deixo é luta e união. Mas com o passar do tempo, quando o povo aumentou, começou a ambição e a terra negociou. Uns compravam e outros não, e a força eles tomou. Fazendeiros e jagunços matando o trabalhador. E as famílias que eram donas, hoje vivem no abandono, sem suas terras ficou. Ó Maria da terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra.